São 7h33. O Terius recebe aqui no estúdio a economista, mestre, doutora em administração, especialista em educação financeira e professora da Uninter, a Olívia Rezende. E o tema da conversa é educação financeira. Os ouvintes que quiserem fazer perguntas, participar, comentar, 41992770063 é o canal de WhatsApp para vocês mandarem as participações. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada, prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho de educação financeira, né? Que envolve todo mundo, que afeta todo mundo, cada um de nós um pouquinho, de formas diferentes, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Legal. A habilidade de gerenciar o dinheiro passa por vários aspectos. A gente até já estava falando isso antes de iniciar a entrevista aqui, né? Então, em linhas gerais, quais são os fatores que influenciam a maneira como cada um lida com o dinheiro? São diversos os fatores que podem afetar o nosso comportamento em relação ao dinheiro, né? Fatores históricos, culturais, né? No Brasil a gente tem uma aversão ao dinheiro, culturalmente se fala, o dinheiro é sujo, a gente escuta muito isso na infância, né? Questões muito enraizadas da nossa cultura, questões emocionais, né? Que vão afetar demasiadamente o nosso comportamento. E aqui nas questões emocionais nós temos vieses e heurísticas. Por exemplo, heurísticas. Eu tenho um labirinto no meu cérebro, né? Um labirinto. Para eu tomar uma decisão, eu teria que passar por vários caminhos e chegar na decisão, na melhor decisão possível para aquele momento. O que a heurística faz? Ela joga uma bola nesse labirinto, ela sai quebrando todos os muros e me dá o caminho mais curto. E aí eu tomo uma decisão rápida, instintiva. Os vieses, na verdade os vieses são erros sistemáticos. Então eu sempre vou errar naquela direção. Eu sempre vou ter aquele tipo de comportamento. E aí tem vários vieses que vão nos afetar nesse sentido, né? Tem aversão à perda, tem comportamento de manada, tem a ancoragem, então assim, viés do presente. Então nós temos diversos vieses que vão nos moldando e fazendo com que a gente tome decisões rápidas e instintivas. Isso por conta do nosso instinto de sobrevivência também. A gente foi sendo moldado para sobreviver. E o nosso cérebro precisava tomar essas decisões rápidas e instintivas. Então, fatores históricos, culturais, emocionais e infantis também, lá da nossa infância. Isso vai afetar, né? A formação que a gente teve na infância vai afetar o nosso comportamento financeiro no longo prazo, na nossa idade adulta, o nosso olhar, como a gente olhava para aquele comportamento dos nossos pais, de quem estava próximo a gente, que vai afetar as nossas decisões. É importante colocar isso porque se fosse um padrão, né, de um exemplo que você tem dentro de casa, irmãos teriam posturas idênticas com relação ao dinheiro, o que não é verdade. Então é o olhar que você tem com relação ao que a família faz com o dinheiro, né? Cada um à sua maneira. Alguns entendem aquilo como uma lição e seguem o mesmo padrão, outros entendem como uma privação ou o contrário, uma desorganização muito grande e fazem exatamente o oposto, né? Isso mesmo. Então, dependendo do seu olhar, daquilo que você enxerga na infância, né, vai moldando esse seu comportamento. E aí você vai trazendo esses vieses, essas heurísticas para o seu comportamento financeiro e no longo prazo. Nós, seres humanos, para você ter uma ideia, nós ficamos financeiramente endividados, a gente tem problemas com finanças. Não é na hora que a gente está sentando e com o nosso racional, que a gente senta, vai lá, faz a planilha, calcula certinho, coloca todos os gastos e faz aquela planilha bonitinha, linda, maravilhosa. Não é ali que a gente perde o nosso controle. O nosso controle financeiro a gente vai perdendo no dia a dia, no barzinho com os amigos, no supermercado. A gente é influenciado, né? Você está no supermercado, eles querem que você gaste mais, o que eles vão fazer? Colocar uma música mais lenta.
Você está no supermercado, eles querem que você saia mais rápido, o supermercado está cheio, os caixas não estão dando conta, você precisa sair mais rápido, colocam músicas mais rápidas. Então, nós somos influenciados constantemente. E aí, nosso processo decisório, ele precisa ser centrado, a gente precisa direcionar isso, a gente precisa ter consciência. Por isso que os nossos maiores erros financeiros são em momentos, talvez, de estresse, sob estresse, ou sob uma reação muito alegre, enfim, né? Que a gente está com amigos, às vezes a gente está no barzinho, por exemplo, tomando uma cerveja, eu estipulei que eu iria gastar R$50 naquele momento. Mas estou com cartão de crédito ali, tá no meu bolso, eu tenho R$50. Não, e depois da terceira cerveja fica todo mundo rico. Isso, e aí eu falei, não, eu vou... pagando rodada. Isso mesmo, eu vou pegar e vou gastar e vou passar no cartão de crédito. Só que aí você pegou a terceira cerveja, a quarta, a quinta, pegou, olha lá, em Minas, né, eu sou mineira, pegou um torresminho, pegou uma carninha, pegou uma batatinha frita e tá ali naquele bate-papo, conversando. Daí a pouquinho você já gastou 150, 200. Então, são nesses momentos que a gente não consegue se controlar. Nós não conseguimos ter esse comportamento consciente daquilo que a gente está fazendo. E existem dois extremos, né? Tem o extremo que é o mais comum da gente comentar, que é esse, né? O perdulário, a pessoa que perde controle, gasta, compra, não, né? E tem também, eu acho que de forma até instintiva, quem não compra nada. E daí a pessoa vive naquela rigidez de ficar o tempo inteiro fazendo conta e não relaxa. É comum que as pessoas se enquadrem em rótulos, né? O perdulário, que é o mão aberta, o sovina, que é o pão duro. De onde que vêm esses padrões e quais são as principais características dos extremos? Vamos falar dos extremos. Sim. O mão de... A gente chama lá em Minas de mão de vaca, mas o pão duro, ele não iria no barzinho com os amigos. Ele estaria em casa sem gastar e não estaria vivendo. A gente tem que ter um equilíbrio, tá? Então, só um adendo para finalizar ali e fechar. A gente tem que ter esse equilíbrio para a gente saber viver e saber gastar. Os dois lados são... os dois extremos são complicados, né? Tanto quem gasta excessivamente, quanto quem economiza excessivamente, o tio Patinhas da vida. Mas o que acontece? E essa formação vem da infância, tá? Como a gente já havia conversado. O nosso olhar para a infância, como os nossos pais se comportavam, né? Os pais, às vezes, podem ser bem concentrados, ter um controle adequado das suas finanças, serem certinhos, mas eles podem, em alguns momentos, falarem frases para os filhos que vão fazer com que os filhos não entendam aquilo de forma positiva. Por exemplo, o dinheiro é sujo. Sim, se a gente for levar em consideração para o lado da biologia, sim, o dinheiro é sujo porque ali tem bactérias, ali tem vírus, a gente pega, vai trocando de mão em mão. Mas o sentido que você dá para o dinheiro é sujo é que ele não é uma coisa positiva. Então, você não vai querer tratar ele de forma positiva. E isso vai poder afetar, inclusive, o seu comportamento, trazendo um lado negativo para isso. E tem diversas outras frases que nós pais falamos na infância. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Às vezes você não tem dinheiro naquele momento, né? E você fala para a criança que não, eu não tenho dinheiro. Mas a criança vê daqui a pouquinho você passar o cartão de crédito para comprar no supermercado ou na padaria. Na cabecinha da criança, mas meu pai falou que não tinha dinheiro, por que ele está comprando? Então, a gente tem que ter um olhar crítico também para o nosso comportamento em relação à criança. Coerência, né? Coerência naquilo que a gente fala. Não, filho, a gente precisa conversar, ter abertura com a criança para poder ensinar ela a falar sobre dinheiro. Dinheiro não é uma coisa pesada, porque às vezes a gente tem isso enraizado nas nossas convicções, né? Na nossa formação, de que dinheiro é uma coisa pesada, uma coisa... Não, a gente tem que trazer isso de forma leve para a criança. Falar, filho, papai está sem dinheiro físico agora, tá? E esse não é o momento do papai te dar esse brinquedo. Vamos fazer outro momento, na outra oportunidade o papai te dá. Nesse momento o papai tem que economizar para a gente comprar outras coisas. E tratar de questões, por exemplo, o preço disso está muito alto. Isso. Em outro lugar, a gente vai encontrar mais barato. A gente deve mostrar isso para a criança? Com certeza.
A criança, hoje em dia, a gente quer super proteger a criança, né? Achando que a criança ela não tem capacidade cognitiva de entender todo o processo que acontece à sua volta, né? Muitos pais, por exemplo, saindo um pouco, quando acontece um falecimento na família, não leva o filho para viver o luto. Muitos pais não querem que os filhos saibam de finanças. Muitos pais ficam super protegendo os filhos. Sendo que crianças, elas conseguem lidar com isso de maneira muito mais positiva que muito adulto. Às vezes as nossas dores, os nossos problemas não fazem com que a gente consiga lidar positivo com a criança e a criança começa a ter esses preconceitos na infância, né? Então nós vamos moldando essa criança. Então tanto quem é muito gastador ou quem é o tio Patinhas da vida, tem no fundo alguma coisa atrelada à infância, à sua percepção daquilo que ela enxergou na infância, né? Às vezes o pai, como você estava falando, muito certinho, mas o filho ficou muito gastador, muito descontrolado, mas porque às vezes os pais não souberam passar para o filho de maneira adequada aquele controle. Eu sempre falo que a gente poderia trazer os filhos para próximo. Eu sou contra a mesada. Olha! Eu sou contra a mesada. Não existe. Eu já vi vários estudos, já pesquisei vários estudos sobre educação financeira infantil, tá? Não existe um estudo robusto, longitudinal, tá? Existe transversal, uma fotografia do momento. Não existe um vídeo, um longitudinal daquilo que foi acontecendo na vida da pessoa. Por quê? Porque esses estudos são caros, as pessoas desistem. Imagina, você pega uma criança de 5 anos para poder fazer um estudo. Vai ter que acompanhá-la até 50. Mas chega na adolescência, ela já não quer mais. É. Entende? Então, é difícil pegar isso e fazer um estudo. O que é a mesada? Naquele momento, naquela fotografia, a mesada, ela vai ensinar a criança, sim, a lidar ali com a continha do dinheiro, né? Como que eu vou lidar ali com o dinheiro? Mas no longo prazo, o que eu estou falando para a criança? Você não precisa trabalhar. Você não precisa se esforçar. Você vai ter dinheiro sempre. Eu vou ter dinheiro. Então, eu vou te dar dinheiro. Se a mesada não é administrada de maneira adequada, com instrução, com acompanhamento, nós vamos formar cidadãos, pessoas mais velhas, que são dependentes de pais até seus 30, 40 anos, porque na infância foram moldados a receber e não a buscar. Então, tudo está na nossa infância. Então, nós precisamos ter muito cuidado no que a gente está formando, como estamos formando os nossos filhos, né? Então, se for dar mesada, apesar de eu ser contra, se for dar mesada, dê, mas dando instrução. Professora, o que você indica? Então não vou dar mesada, a criança não vai ter dinheiro. Sim, ela vai ter dinheiro. Você vai dar dinheiro. Olha, esse é o dinheiro do papai, estou te dando dinheiro. Nós vamos sentar uma vez por mês com a criança, uma rodada de pizza, fazer um momento alegre, divertido, gostoso. Não é bronca. Não é bronca. Não é palestra. Não, porque ela precisa aprender a lidar positivamente com o dinheiro, né? Então tá ali, aí tá lá a planilha do papai, da mamãe, quanto entrou do papai, quanto entrou da mamãe, quais são as contas que a gente tem que pagar, o que vai sobrar para a família. Então você precisa incluir a criança nesse planejamento. Claro que lá na hora que você está planejando com o marido, planejando coisas mais sérias, você não envolve a criança. Mas aquele momento que você precisa ensinar, você precisa envolver a criança. Se dali derivar uma sobra que é justamente para a mesada, daí faz sentido. Isso, aí faz sentido. Vai sobrar para se divertir, para comprar o que quer, um tanto para cada um. Nós vamos dividir. Isso. Mas isso vem do papai e da mamãe, do trabalho do papai e da mamãe. Não é renda fixa. Não é, sabe? Então, a criança precisa entender isso. A gente precisa passar isso para os filhos, porque senão ele vai entender que ele sempre vai ter pai e mãe, não vai amadurecer nesse sentido e não vai buscar crescer. Isso a gente inibe, inclusive, o crescimento da criança. O crescimento, o amadurecimento, a busca por aquilo que de fato vai mudar, que ele quer, aquele anseio.
deixa um indivíduo mais frágil, na verdade. Quando você super protege, você deixa ele mais frágil em vez de colaborar com o crescimento e amadurecimento desse ser humaninho que está crescendo. Ainda falando de crianças, né, e também dos adolescentes, a gente sempre vê, né, o levantamento que mostra que as crianças e adolescentes influenciam as decisões de compras da família em 80% das vezes. E eu estava lendo e achei isso um dado interessante e importante que você nos explique e comente. É que nem sempre é sobre a compra de coisas para eles, que eles influenciam a compra do brinquedo que querem, mas que eles também influenciam os pais a coisas grandes. Por exemplo, a decisão sobre a compra de um carro ou sobre o lugar onde vai morar. Até que ponto a família deve permitir ou se permitir tomar decisões importantes com relação ao dinheiro influenciadas por crianças e adolescentes? A gente tem que ter muito cuidado, porque hoje os pais, eles são movidos em busca do amor e não do respeito e da reciprocidade. Né? Os pais hoje, que a gente estava falando, querem super proteger os filhos, querem agradar, porque estão trabalhando demais, não tem tempo para cuidar dos filhos, e aí você quer, de alguma forma, fazer com que os filhos se sintam amados, né? Sentimento de culpa pela ausência. E aí, o que acontece? Você precisa fazer tudo para os filhos. Então, o marketing sabe disso. E o marketing influencia os nossos filhos e que vai influenciar a nossa decisão. Então a gente tem que ter um olhar crítico para quê? Até que momento eu posso deixar ou não meu filho influenciar? Esse olhar, ele vai passar pela minha busca de autoconhecimento e conhecimento do meu filho. Eu preciso conhecer o meu filho. Eu vou contar uma história, um resuminho aqui. Eu precisei fazer homeschooling com a minha filha durante um ano. A gente teve problema na escola e ela fez o homeschooling. Eu nunca tinha observado a minha filha. Ela não sabia, com 7 anos, amarrar o sapato. Por quê? Porque eu, na correria, eu amarrava por ela. Então, eu precisava levar para a escola, eu amarrava, eu ia trabalhar. Então, assim, nós precisamos conhecer os nossos filhos de maneira holística. Quais são as necessidades dele? O que de fato eu preciso fazer por ele para que ele se sinta bem? Às vezes não é você escolher um carro que ele queira, né? Fazer bem a ele não é fazer o que ele quer. Não, comprar o que ele precisa. Sim, é comprar um carro que vai ser para a família, vai atender todo mundo. Adequado, lógico, e você, né, vai fazer essa análise dentro do seu orçamento, E o que você pode fazer? É pegar esse carro, no primeiro momento, pegar o teu filho, fazer um passeio gostoso com o teu filho, é fazer um piquenique com o teu filho, é trazer o seu filho para perto. Então, a gente precisa inverter isso, né? Nós precisamos ter essa consciência. Eu estou cansado? Sim, eu estou cansado. Mas eu preciso dar atenção para o meu filho, né? Eu não preciso dar um carro para ele que ele quer, no momento que ele quer, como ele quer. Eu vou dar o que eu posso, como eu quero, porque o dinheiro, na verdade, é meu e ele tem que entender isso, não com agressividade, mas com clareza, e você ir pontuando isso. E você dar o amor, dar o carinho, dar a atenção. Os nossos filhos precisam muito mais de atenção. E aí o marketing se aproveita muito disso, ele sabe dessas nossas fragilidades. Existem milhares de estudos na área de economia comportamental. Eu sou economista comportamental. Então, assim, dentro da economia comportamental, que tem um pezinho lá no marketing, dentro do guarda-chuva das ciências comportamentais, que eles entendem o ser humano e eles fazem com que a gente faça o que eles querem. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, a dica que eu dou é fazer o que você pode. Primeiro, conhecer o seu filho, se conhecer, ver até que ponto você está sendo presente na vida do teu filho, tanto na infância quanto na adolescência, principalmente na adolescência, que é o momento que eles estão sendo muito influenciáveis, né? Enfim, até 7 anos, por exemplo, as crianças, elas não conseguem identificar o que é realidade ou não dentro de uma propaganda. Por isso que eles nos manipulam, por isso que fazem birra, né? Para eles aquilo é uma verdade e eles precisam daquilo para viver. Depois disso, eles começam a ser influenciados pela prova social, que é o outro, que é o coleguinha, que é o grupo que ele pertence. Todo mundo tem, também quero ter. Isso, eu quero ter, eu quero fazer, eu quero ser.
Então, a gente precisa ter um olhar crítico para isso, se conhecer, conhecer nossos filhos e colocar limites. Limites claros, bem definidos, com carinho, com amor. E aí tudo vai dando certo. São 7h53, é hora da gente fazer uma pausa para o intervalo rapidinho e a gente já volta para concluir a conversa. São 7h55, está aqui no estúdio a especialista em educação financeira, Olívia Rezende, ela que é economista, mestre, doutora em administração e professora da Uninter. Está falando sobre educação financeira e a gente vai ter pouco tempo para concluir a conversa, mas antes de ir para a pergunta que eu pretendia fazer, eu quero colocar uma participação aqui. Quem estava perguntando? É o Paulo Vitor, ele é de Araucária, ele está perguntando se você tem livros publicados, ele ficou muito interessado. Sim, tenho vários livros. Eu sou mais voltada para a educação financeira infantil, tá? Então, eu tenho vários livros já publicados para a área infantil, apostilas de educação financeira infantil. Tenho livros já publicados para adultos, mas a minha área ultimamente é mais infantil. Então, tem o Mistério das Moedas Perdidas, Cenorito, que ensina a criança a lidar com a educação financeira, a formar essas crianças de forma lúdica e mais acessível, com um linguajar mais acessível para as crianças. A Andréia está perguntando como é que te encontra, imagino que daí fique fácil encontrar os livros, como é que te encontra na internet, se você tem Instagram? Eu tenho Olívia Rezende, tá? Então, com S, né? Isso. Ou pode me encontrar também através da Germinar Educação, tá? Eu estou na Uninter, eu sou professora da Uninter, também me encontram lá na Uninter, sou professora de Ciências Econômicas, então eles me encontram nessas plataformas, nesses canais. A gente depois coloca tudo direitinho lá no canal do YouTube e também no Instagram. Sim, por gentileza. Pra gente fechar, tem muita coisa para perguntar, né? Mas eu queria que você comentasse, não só do ponto de vista da criança e do adolescente, mas do próprio adulto, o desafio que é hoje lidar com a propaganda na internet, com esse novo formato de propaganda que a gente tem, né, nas redes sociais, em que existem mecanismos de identificar o que a gente gosta, do que a gente precisa, de uma forma muito eficaz, né? Por causa dos nossos cliques. E com isso a gente é impactado por propagandas muito assertivas, que fazem com que a gente acabe comprando de forma errada e por impulso. Como lidar com isso? Com a navegação? Então, a gente tem um problema adentro aí dos nossos vieses, né? Dentro da navegação, que a gente tem esse olhar para... a gente é influenciado pela IA, hoje em dia a IA, ela domina e é pior até do que um tempo atrás, né? Ela consegue identificar pequenas nuances dos seus movimentos oculares e trazer para você aquilo que você quer. Você precisa, primeiro, entender esse processo, porque se não passar pelo entendimento, você não consegue se controlar, né? E você precisa ter detalhadamente ali dentro o que você pode gastar. E aí saber em que momento você pode gastar. Porque você vai ser influenciado constantemente. E essa compra por impulso nas redes sociais, pelo marketing, pela neurociência, pela inteligência artificial, ela vai te influenciar cada vez mais. O que você precisa fazer? Eu tenho um mecanismo que é muito legal, sabe? Sempre que eu entro na rede social, eu coloco uma cordinha aqui, uma borrachinha daquelas que a gente guardava dinheiro. E sempre que eu tenho vontade de comprar, eu pego ela e eu puxo e deixo ela bater na minha pele. Porque ali eu vou trazer o meu cérebro, pro racional. Então eu consigo... tipo, me belisca. Isso. Porque eu trago o cérebro pro racional. Aí eu consigo, não, eu não preciso disso. Agora não. Depois. Porque... Querendo ou não, nós somos movidos pela prova social. Eu preciso pertencer a um grupo. Eles usam isso. Somos movidos pelo viés do presente. Eu preciso disso agora.
né? Na hora do almoço, eles estão ali mandando coisas assim de comida. Na hora à noite, que você está mais entediada, que você está mais naquele momento mais introspectivo. Aí eles começam a te mandar alguma coisa que vai aumentar sua dopamina. E aí você quer comprar para poder te dar um prazer momentâneo, que é o viés do presente. Ou seja, puxar pela racionalidade, né? A gente precisa trazer o racional, sabe? Sempre que a gente for fazer a questão financeira, a gente precisa pensar no lado racional. A gente sempre precisa trazer o racional para falar mais alto. Maravilha, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia, boa semana. Obrigada, prazer estar com vocês.